Boa noite a todos. Sou Tiago Cepas, sanitarista e coordenador da área de políticas públicas da Abrale e vou coordenar este penúltimo debate do segundo dia do Fórum Todos Juntos contra o Câncer Rio de Janeiro. O tema deste painel é Prevenção. Ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis. Muitas pessoas ainda não conhecem a importância dos hábitos saudáveis para a qualidade de vida. Infelizmente, os alimentos industrializados e ultraprocessados são mais baratos e mais acessíveis. E as desigualdades no estado do Rio de Janeiro fazem com que o acesso à comida de verdade seja cada vez menor. Outro grande problema que vamos discutir neste painel será o controle do tabaco no estado do Rio de Janeiro. Nossos palestrantes vão falar sobre a preocupação com os jovens, com os grandes eventos e com o mercado paralelo do tabaco aqui no estado do Rio de Janeiro. Também vamos abordar aspectos muito importantes relacionados ao acesso à saúde, principalmente sobre a queda na cobertura de vacinação do HPV e a queda na busca por serviços de saúde, principalmente com consultas com ginecologistas. Para conversar sobre essas e outras questões, gostaria de chamar as nossas convidadas. Doutora Renata Gontijo, médica ginecologista colposcopista, responsável pelo Serviço de Patologia Cervical do município de Itaperuna e também coordenadora do curso de medicina do Centro Universitário Redentor. Doutora Tânia Cavalcante, médica do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, CONIC. E a senhora Paula Jones, diretora-geral da ACT Promoção da Saúde e membro do Comitê Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Doutora Renata, muito obrigado. Você é a nossa primeira palestrante de hoje. A palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, Todos Juntos contra o Câncer, pela lembrança do meu nome. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vacinação contra o HPV, que é importantíssima, né, para que a gente previna o câncer de colo do útero. Então, como nós sabemos, o HPV é hoje considerado a causa primária dos casos de câncer do colo. E existem mais de 150 tipos de HPV, sendo que 13 deles são oncogênicos, isso quer dizer, passíveis de causar câncer. E sabe-se que 70% dos cânceres do colo são causados pelos HPVs 16 e 18, que é o subtipo, e as verrugas anogenitais, as condilomas, são causados quase 100% pelos tipos 6 e o 11. E o câncer do colo do útero é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres. Em nosso país, o primeiro é o de mama, o segundo é de intestino e o terceiro é do colo do útero. E ele é causado, então, pela infecção persistente dos tipos do HPV oncogênicos. Então, não é só ter o HPV, é ter uma infecção persistente por ele. E, ano passado, o INCA estimou que nós tivemos 16.590 novos casos, uma média de uma incidência de 15 mulheres com câncer para cada 100 mil mulheres, o que é considerado uma incidência muito alta, já que na maioria dos países desenvolvidos no mundo, esse número varia de 4 a 3 por 100 mil mulheres. E como que a gente pega o HPV? 80% das mulheres adultas é estimado que em algum momento da vida vão ter o contato com esse vírus. Mas a maioria dessas infecções, mais de 60%, acontecem entre os 15 a 24 anos, porque é logo quando a menina começa a ter atividade sexual. Então ela começa a ter uma troca de parceiros, às vezes os comportamentos, não usam camisinha, ou é uma fase também de muito hormônio que facilitam a infecção pelo HPV. Então as infecções acontecem no início da atividade sexual, em meninas jovens. E aí, o que acontece quando a gente entra em contato com HPV? Aqui, imagina que você entrou em contato, passem algumas semanas ou alguns meses, pode aparecer as lesões, que essas lesões podem ser verrugas, ou uma lesão de baixo grau, ou mesmo só a presença do DNA do vírus. Isso vai estimular a resposta imune, né, que vai assim desenvolver uma soroconversão e criarmos anticorpos contra esse HPV. E daí, a maioria dessas lesões, desse HPV que a gente teve contato, 90%, na verdade, ele se negativa e existe uma remissão clínica. Isso acontece, essa negativação, quando os HPVs são de baixo risco em 4 a 9 meses e quando os HPVs são de alto risco de 12 a 18 meses. Então, somente 10% dos casos que tiveram contato com o vírus mesmo é que vão evoluir para lesão e para câncer e persistir a infecção viral.
Mas por que eu estou explicando isso? Porque existe uma forma de prevenir de pegar o HPV? É claro, a prevenção primária é não entrar em contato com o vírus. Então, assim, se for uma possibilidade, a abstinência sexual é uma maneira de prevenir, o uso de preservativos, mas existe uma maneira mais fácil e muito mais eficaz, que é a vacinação contra o HPV. A vacinação é considerada a principal forma de prevenção contra o HPV. E é dela que nós vamos falar hoje. E a prevenção secundária do câncer, aí a pessoa já teve o contato, já teve a doença, já está tendo a infecção, então é rastrear e fazer o tratamento, né? O que isso aqui acomete mais os ginecologistas. Então, olha só, quando a gente vacina, aquela história natural que eu falei agora há pouco, ela muda. Por quê? A partir da hora que eu entrei em contato com a vacina, eu não preciso passar por essa infecção, por essa lesão, por tudo isso, por esses meses todos para me soro converter. Eu já pulo essa etapa e já vou fazer anticorpos anti-HPV. E aí eu fico prevenida de uma futura infecção. Quando eu entrar em contato com o vírus, eu já tenho anticorpo contra ele, contra o tipo que foi feito na vacina. Então a vacinação é extremamente importante. E por quê? Porque ela é feita de partículas semelhantes ao esqueleto viral vazio. A menina não se infecta pelo HPV. Você toma uma dose de partículas de esqueleto vazio que vai estimular o seu sistema imune, vai produzir anticorpos específicos, mas não vai ficar doente, não vai passar pela infecção. E essa proteção vai ser contra a infecção, vai depender da quantidade de anticorpos produzidos por cada indivíduo. E a gente sabe que quanto mais novo a gente vacina, muito melhor a resposta imune. E como a infecção pelo HPV ela é adquirida no início da atividade sexual, como eu falei com vocês mais à frente, quanto mais nova, o mais benefício eu vou ter se eu vacinar a menina ou o menino antes de ter relação sexual, porque ele não foi exposto ao vírus ainda. Então, quando ele tiver a primeira relação que ele foi exposto ao vírus, ele já está vacinado e já tem os anticorpos. Então, quanto mais novo vacinar, melhor a resposta imune. Isso foi comprovado que em meninas não expostas e que foram vacinadas, a vacina chega à eficácia de quase 100%. E as vacinas, então, elas hoje são profiláticas, elas previnem a infecção. Não são terapêuticas, são profiláticas. E existem vacinas bivalentes, porque elas se baseiam naqueles vírus que causam a maioria dos cânceres, que são o vírus 16 e o 18. Então, a bivalente, a tetravalente, porque ela pega o 16 e 18, que é a maioria dos cânceres, mas pega o 6 e o 11, que é quase 100% dos condilomas, que não viram câncer, mas é uma DST, é uma infecção chata e incomoda muito a pessoa, então você também vai ficar livre de ter condilomas. E mais, atualmente existem as vacinas nonavalentes, porque elas têm 9 subtipos, então uso de condiloma, uso do câncer principais e o restante, essa vacina ainda não chegou no Brasil, mas vai ser a mais completa. A vacinação começou em 2006, já existe há mais de 15 anos, e é sabidamente eficaz, previne 100% dos condilomas e até o momento 70%. Quando a gente tiver a nonavalente aqui, nós vamos prevenir mais ainda. Quais reações que pode dar? Porque no começo muito se falou que a vacina da HPV poderia dar reações e muitas mães não quiseram vacinar suas filhas por causa desse boom mundial, que foi uma catarse de, vou tomar uma vacina para o câncer, mas eu não vou ter isso. Uma vacina de um vírus que se pega pelo sexo, né? E aí a gente tem que reeducar e mostrar que não é assim. Os sintomas que essa vacina dá, 7% das vezes, sintomas leves, como em todas as vacinas. Síncope, tontura, febre, às vezes dor no local, às vezes dor de cabeça, como qualquer outra vacina. É uma vacina como qualquer outra, segura e eficaz. E como que ela é feita no SUS, em nosso país? No nosso país, a nossa vacina é a tetravalente, então ela é contra 4 subtipos, o 6, o 11, o 16 e o 18, e ela é feita para meninas de 9 a 14 anos, e para meninos de 11 a 14 anos. Porque essa faixa etária, como eu falei com vocês, é a faixa etária quanto mais cedo, melhor resposta imune, e antes da atividade sexual, melhor ainda, e a tendência é igualar essa idade, e a tendência é que daqui a pouco os meninos também comecem a vacinar aos 9.
E acima dos 9 e até os 26 anos, também se podem vacinar meninos e homens se eles tiverem HIV, forem transplantados ou se forem imunossuprimidos, eles têm esse direito. E mais recentemente, agora em março, foi autorizado a vacinação das meninas também até os 45 anos, que tenham HIV, transplantadas, ou em quimioterapia, ou imunossuprimidas, porque já se vê benefício dessa vacina até uma certa idade nessas pacientes. Então, em bula, ela vai até 9,26 anos, para mulheres até 9,45 anos, mas pelo Ministério da Saúde, por enquanto, a gente vacina até essa idade mais novinha. E quando vacina-se até os 14 anos, são feitas 2 doses, a primeira e 6 meses após, mas já se sabe que pode chegar até 13 meses após. Então esse bom intervalo é muito interessante, até porque nesse ano de pandemia as meninas tomaram a primeira vacina, quase que 80% da primeira dose, e já saiu estudos mostrando que a segunda dose foi menos de 40%, porque a escola fechou, e a dificuldade de chegar na UBS e tudo fechado, então a gente ganhou aí um intervalo bom, que ela ainda tem eficácia na segunda dose, se fizer até 13 meses, a gente tem que tentar buscar essas meninas para serem revacinadas. E após os 14 anos? E se eu cheguei com 15, 16, 9, 26, se eu for uma desses casos acima, eu faço aí 3 doses, 0, 2 meses e 6 meses após, porque aí a resposta imune é um pouco menor, a gente precisa da terceira dose. Então, a vacina é segura? Muito segura, a gente pode ficar tranquila. Ela é feita em mais de 100 países no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde recomenda como realmente o método de prevenção do câncer, é confirmado a sua segurança em vários estudos mundiais, e já foram feitos mais de 67 milhões de doses no mundo inteiro. E ela é eficaz? Que é o que a gente quer saber na prática. Então, um estudo feito no Novo México com 220 mil mulheres vacinadas dos 13 aos 17 anos em 2007, e eles foram fazer o estudo 10 anos após, e foi mostrado realmente, nitidamente, nessas meninas que foram vacinadas em 2007, quando foram examinadas de novo, na faixa etária de 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos, a queda significativa que a gente vê na linha azul, e também na linha amarela, de acordo com a idade, a queda significativa de lesão de NIC1 e de NIC2, e aqui de NIC3, que é a lesão pré-câncer, a queda também em linha azul e a queda em linha amarela. A linha verde são meninas mais velhas, não houve a queda, que era de se esperar, porque elas não foram vacinadas naquela idade, em 2007. Então, as meninas, em 220 mil mulheres, houve uma queda significativa, comprovando a eficácia da vacina. Mas, atualmente, um estudo que ainda está em publicação brasileiro, pessoal de Porto Alegre, com o Ministério da Saúde e com a USP, avaliou meninas vacinadas e comparando 677 meninas jovens vacinadas comparadas com 9 mil não vacinadas, e nos testes mostraram, assim, significativamente muita queda na infecção. Por exemplo, olha aqui o HPV-6, que é o do condiloma, em meninas vacinadas e em meninas não vacinadas, quanto a diferença de queda. E o 16, que os 6 e o 16 são os mais prevalentes. Em meninas vacinadas, bem baixo a prevalência, e em meninas não vacinadas lá em cima. Também se vê uma queda do 11 e do 18, mas eles são menos prevalentes. Mas assim, na nossa amostra brasileira, a gente vê já essa eficácia. Isso, então, a gente está falando para vacinas em meninas até os 14 anos, que é o que o nosso Ministério indica. Mas e se eu quiser vacinar acima de 15 a 26 anos? Vai ter benefício? Vai. Tanto é que é indicado até, vocês viram lá, para os transplantados, para os imunodeficientes. Mas e se eu sou uma pessoa que não sou transplantada, não tenho nenhuma deficiência e quero tomar a vacina particular, eu vou lá no meu médico, no consultório, vale a pena tomar a vacina se eu tenho de 15 a 26 anos? Vale muito a pena. Existe uma revisão
né, uma croquet, uma revisão grande, que foi feita em 2018, mostrando meninas vacinadas dos 15 aos 26 anos, e uma redução significativa de NIC2 ou mais nessas mulheres. Então, vale a pena tomar. Se você pode tomar, fora do Sistema Único de Saúde, até os 26 anos, tem muito benefício de tomar a vacina também, porque existe queda de lesão. E outra coisa, mas e se eu já tive o HPV? Eu já tive o HPV, eu já tratei e eu quero tomar. Falei com vocês no começo da aula que o HPV não é, que a vacina não é uma vacina profilática, que ela não é uma vacina terapêutica, desculpe, que ela é profilática, ela é para prevenir. Mas e se eu já tive e eu quiser tomar a vacina? Eu tenho benefício? Então foi feito um estudo assim, recente, de 2020, foi feita a vacina como uma terapia adjuvante. A mulher que já teve a lesão, já foi tratada e foi vacinada. Teve benefício? E mostrou que sim, que 60% foi uma diminuição do risco dela ter novamente a lesão. Então, ela pode ser usada sim em mulheres que já foram tratadas, porque diminui muito a chance de voltar à doença. Então, ela em bula não é terapêutica, mas ela ajuda como terapia adjuvante, o que é muito interessante. Então, gente, a vacina é muito eficaz, é muito segura para todas as idades, até mesmo a que passa do Ministério. E mais é bom lembrar uma coisa, ela ainda não previne de todos os cânceres. A mulher precisa continuar fazendo o preventivo. As vacinas presentes no nosso país protegem do 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos casos. A gente ainda não tem a nona valente, a gente ainda tem que continuar fazendo o preventivo. Então, a vacinação não substitui o exame preventivo. Quando essa menina chegar na idade de ter relação sexual e de começar a fazer o rastreamento, ela tem que ser orientada a rastrear, que é de 25 a 64 anos, mesmo sendo vacinada. E o que a gente pode levar para casa de mensagem? A vacina disponível no nosso país é profilática e é quadrivalente. A aplicação ideal é antes dos 15 anos. Quanto antes tiver relação sexual, melhor, e as 2 doses seriam suficientes nesse caso. É altamente eficaz na prevenção tanto de câncer de colo, de vulva, de vagina, de ânus, todos os cânceres que o HPV está relacionado. Ela pode ser utilizada em mulheres com lesões também, desde que, obviamente, se trate as lesões antes. Ela não é para tratar nada, ela pode ajudar a que a lesão não volte. Ela tem pouquíssimos efeitos colaterais, ela não elimina a necessidade de se fazer rastreamento, mas o benefício que nós vamos ver somente será visto se a cobertura for maior que 80%. E é isso que a gente tem que lutar, como população, como médico, como formador de opinião. As meninas se vacinam muito a primeira dose e a segunda dose tem ficado esquecida. Então a gente tem que estimular, porque a cobertura são as 2 doses para que haja realmente todo esse benefício aí. E agora a Organização Mundial de Saúde fez um chamado global, mundial, para o mundo sem câncer, e o Brasil assinou junto esse chamado, e as metas são que sejam que em 10 anos nós consigamos chegar em 4 casos de câncer para cada 100 mil mulheres, como acontece nos países desenvolvidos, enquanto hoje eu falei com vocês que a nossa média é de 15 para 100 mil, então nós temos uma meta de baixar isso em 10 anos, e essa meta, ela se chama 90, 70, 90, é uma meta mundial, que 90% das meninas estejam vacinadas até os 15 anos, e que a gente lute para isso, que 70% das mulheres sejam examinadas pelo menos 2 vezes na vida, antes dos 35 anos e antes dos 45 anos, por exames de alta precisão. E que essas mulheres que tenham lesões diagnosticadas com câncer, que recebam tratamento em 90% dos casos. Então, se a gente chegar e conseguir juntos chegar a essa meta, nós vamos eliminar o câncer de colo no mundo, como tem acontecido em países desenvolvidos. E a gente precisa fazer a nossa parte, quem tem menina, quem tem filha, quem tem sobrinha, quem é médico, quem não é médico, vamos estimular a vacinação, é o que a gente pode fazer para liberar o mundo desse câncer do colo, que é um câncer evitável mesmo. Então, o futuro do mundo sem câncer está em nossas mãos, e somente a prevenção é que vai modificar realmente a história natural dessa doença, porque a gente acaba com ela ali, antes de infectar. Tá certo? Obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. Tiago, eu te passo a palavra de novo. Muito obrigado, doutora Renata. Tenho certeza que essas palavras vão atingir o nosso público
Eu tenho certeza que muitas pessoas tinham dúvidas sobre os assuntos relacionados à vacina e a sua palestra foi ótima. Muitíssimo obrigado. Agora eu gostaria de convidar a doutora Tânia Cavalcante, da CONIC, para fazer sua palestra sobre o controle do tabagismo. Doutora Tânia, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer, em nome do Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão do Ministério da Saúde que atua no controle do tabagismo. Eu queria agradecer o convite, né, ao Todos Juntos contra o Câncer. Essa discussão é muito importante, né, e eu vou focar a discussão sobre ambientes saudáveis, né, como promover escolhas saudáveis. Eu vou trazer a questão da Política Nacional de Controle do Tabaco, que é uma ação coordenada pelo INCA, e a questão é como essa política, se essa política promove escolhas saudáveis. Eu queria começar fazendo umas reflexões sobre a influência do mercado nas nossas escolhas, focando no caso do tabagismo. Nós vamos abordar trazer dois grandes enfoques. Primeiro, a gente vai trazer algumas reflexões sobre a influência do mercado nas nossas escolhas, focando o caso do tabagismo, que é a área onde a gente atua no INCA. E falar um pouco da Política Nacional de Controle do Tabaco, enquanto um instrumento que pode direcionar escolhas saudáveis. E a gente vai falar o que é essa política, quais são os seus resultados, quais são os seus desafios, alguns dos seus desafios, e o que podemos fazer para superá-los. Então, vamos para as reflexões. A primeira coisa que eu queria trazer aqui aqui um pensamento, né, e conclusões, teorias de o Alan Brandt, que é um historiador lá de Harvard, que atua trazendo elementos sobre a história da medicina, a história da ciência. E ele traz essa discussão, né? O comportamento é uma escolha, e ele traz essa conclusão de que o comportamento ele é induzido por correntes culturais, psicológicas, biológicas, que nem sempre estão ao alcance do controle do indivíduo. E nessa linha, eu queria trazer aqui para vocês um pouco sobre essa reflexão, né, que as nossas crenças moldam as nossas escolhas. E muitas vezes as nossas crenças elas são construídas sem a gente perceber por correntes de mercado. Foi o que aconteceu com o câncer de pulmão, né, que na verdade o câncer de pulmão, ele nos últimos 100 anos, ele se torna de uma doença rara a um problema global, bem conhecido. A partir de uma ação, né, do mercado que torna o tabagismo um comportamento popular a partir dos anos 30, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, é uma difusão usando atores de Hollywood, trazendo o cigarro como um elemento positivo no nosso dia a dia, criando essa crença que moldou muitos comportamentos no mundo inteiro. Então, aqui eu quis trazer essa imagem porque ela ilustra bem, né, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão, câncer de pulmão é quase sinônimo de tabagismo, ela passa a crescer de uma forma assim, bastante alarmante e visível. Aqui são dados dos Estados Unidos, no Brasil a gente também tem um crescimento, né, mais tardiamente que nos Estados Unidos, mas a gente vê aqui, essa linha aqui, é o crescimento do câncer de pulmão a partir dessa difusão de Hollywood, né, de cigarros nas mãos de atores e atrizes, né, o mesmo para as mulheres. A gente vê aqui que o câncer de pulmão entre mulheres, inclusive, ultrapassou o câncer de mama nos Estados Unidos. Então, hoje, no Brasil e no mundo, né, o câncer de pulmão é um dos cânceres que mais matam ainda, infelizmente. Então, isso mostra claramente que nós somos induzidos, né, pelo mercado a adotarmos comportamentos, adotarmos consumos nocivos. E o tabagismo, ele é uma situação como essa, ele ilustra muito claramente essa situação.
Então, assim, em resumo, né, o tabagismo, ele foi, aqui está um pouco errado, mas é declarado pandemia em 1986 pela Assembleia Mundial da Saúde, né? Por conta dessa difusão desse comportamento global, o tabagismo é reconhecido hoje como uma pandemia, né? Da mesma forma que a Covid é uma pandemia, o tabagismo, ele passou a se difundir no mundo a partir dessas estratégias de mercado. E hoje é amplamente reconhecido como fator de risco de doenças graves, como câncer e várias outras doenças crônicas não transmissíveis, infarto, derrame, diabetes e várias outras doenças, e por si só também é uma doença do cérebro, está assim classificado na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, como no grupo de dependência de substâncias psicoativas. E, além disso, é uma doença pediátrica, porque 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos de idade, exatamente por essas estratégias de mercado. E no Brasil, a idade média, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi lançada esse ano, de 2019, mas lançada esse ano, a idade média de iniciação no tabagismo é 15 anos, ou seja, reforçando o conceito de que tabagismo é fator de risco, é uma doença e é uma doença pediátrica. E que tem por trás determinantes de mercado, dinâmicas de mercado que tem claramente como alvo crianças e adolescentes. E aí nós temos vários estudos, a partir inclusive de documentos internos de empresas mostrando, de fabricantes de cigarros, mostrando que o alvo preferido são crianças e adolescentes, e aí vem todo um arsenal estratégico para atrair esse público, fazê-los experimentar e deixar que a nicotina, que causa a dependência, se encarregue de mantê-los no consumo regular. Então, nós temos baixos preços, o cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo ainda, infelizmente. O posicionamento nos pontos de venda ao lado de balas e chicletes e tudo que atrai criança e adolescente. A capilaridade dos pontos de venda, a gente vê ponto de venda em tudo que é lugar, em tudo que é banca de jornal, isso também facilita o acesso. As embalagens, hoje, cada dia mais bonitas, os sabores que são colocados nos cigarros para tirar o gosto ruim do tabaco e facilitar a experimentação. O primeiro contato, que é sempre ruim, muita gente desiste, né, porque dá enjoo e aquela coisa ruim. E aí, essa tecnologia dos aditivos tem essa função, e além da propaganda e a promoção que instiga esses jovens a experimentarem, né, a criarem, correrem risco, inclusive, existe propaganda que instiga-os a correrem risco. Então, é um jogo muito pesado dessas empresas, não bastando essas ações, né, de mercado, também trabalham com lobby econômico e político para tentar interferir nas medidas que são eficazes para reduzir o tabagismo. E com isso, eles buscam aumentar a iniciação de crianças e adolescentes no tabagismo e reduzir a cessação de fumar, ou seja, desestimular aqueles que querem deixar de fumar a conseguirem esse objetivo, né? Então, assim, tudo que essas empresas querem, exatamente o contrário do que a saúde pública almeja, menos crianças começando a fumar e mais fumantes deixando de fumar. Resultado disso é que hoje, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem 1 bilhão de fumantes ainda no mundo, apesar de tudo que a gente conhece sobre tabagismo. E 80% desses fumantes hoje vivem em países em desenvolvimento que ainda não têm uma política bastante forte para controlar esse mercado, essas práticas desleais e predatórias. A gente, só no século XX, foram 100 milhões de mortes. Hoje nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 7 milhões de mortes anuais, 6 por tabagismo ativo e quase 900 mil por tabagismo passivo, ou seja, aquele pessoa que não fuma, mas respira a fumaça de segunda mão que fica ali no ambiente, e um custo global de 1,4 trilhões de dólares, com doenças e perda de produtividade.
E quando você coloca na balança, né, o que os governos, de uma maneira geral, quanto eles recolhem de impostos, porque as empresas sempre falam, ó, a gente paga imposto, a gente gera emprego, mas aí você coloca na balança, sob a perspectiva puramente econômica, e a gente vê que o prejuízo é enorme, né? Então, os governos, somando todos os países, recolhem 270 bilhões de dólares em imposto sobre o tabaco, bem abaixo do 1,4 trilhão de dólares que se gasta. No Brasil, hoje, a gente tem 21 milhões de fumantes, em números absolutos, a proporção caiu, mas o número absoluto ainda é alto. Isso significa 7 vezes a população do Uruguai, 2 vezes a população de Portugal, de pessoas fumando, correndo risco de doenças graves e fatais relacionadas ao tabagismo. Temos hoje 162 mil mortes ao ano devido ao tabagismo e um custo anual de 125 bilhões ao ano com tratamento de doenças e perda de produtividade, que equivale a 1,8% do PIB e 23% dos gastos que tivemos para enfrentamento da Covid-19 em 2020. E aí você coloca na balança, né? Ah, não, como se, assim, né? Não vale nem a pena colocar, mas vamos olhar para o lado econômico. Aí você vê a arrecadação de tributos, não chega a 13 bilhões de reais por ano em cima de cigarros, que é o produto tabaco mais consumido no Brasil. E aí a gente vai agora falar um pouquinho do que tem sido feito para tentar mudar esse cenário aqui no Brasil. Primeiro, o que é essa política nacional de controle do tabaco? Na verdade, essa política é a internalização de um tratado internacional de saúde, que é a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controle do Tabaco. É um tratado internacional ao qual o Brasil aderiu formalmente quando o Congresso Nacional ratificou sua adesão em 2005 e depois foi promulgado pela Presidência da República em janeiro de 2006, tornando-se uma política de Estado. Por que um tratado para lidar com este problema de saúde pública, né? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem. Primeiro porque depois de sucessivas assembleias mundiais de saúde, discutindo as causas do tabagismo, o que determina tabagismo, o que a gente pode fazer para, vamos dizer, conter essa pandemia, a Assembleia conclui que a pandemia de tabagismo, ela tem como determinante as dinâmicas transnacionais do mercado de tabaco. As grandes empresas transnacionais, que é um oligopólio, 2 empresas dominam o mundo em termos de mercado de tabaco, tem a ver com essa pandemia, ela constrói essa pandemia. A Assembleia também conclui que, isoladamente, os governos não dão conta de enfrentar essa dinâmica, e que nacionalmente só o setor saúde não dá conta. E aí a convenção, ela surge com o intuito de regular, criar padrões regulatórios globais desse mercado para que se consiga ter uma redução equitativa do tabagismo em nível global. No Brasil, o que se fez para o Brasil, uma das primeiras iniciativas do Brasil para implementar a Convenção Quadro é a criação de uma comissão nacional interministerial, que é a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, CONIC. Por quê? Porque muitas das medidas desse tratado são medidas que dependem de outros setores do governo, como, por exemplo, a política tributária sobre cigarros e outros produtos de tabaco. Faz parte da convenção, é o artigo 6º da convenção. Então, o setor saúde precisa de outros órgãos do governo federal para dar conta dessa agenda. Por isso foi criada essa comissão. E aqui eu trouxe aqui, não vou ler porque é muita informação, é só para a gente ter uma ideia do leque de ações que estão dentro da Convenção Quadro para controle do tabaco e que tornou-se a Política Nacional de Controle do Tabaco. Desde ações para conscientizar e alertar o público sobre os riscos do tabagismo, então os artigos 11 e 12 da Convenção tratam disso, o 11 é aquela a fotinha que a gente tem nos maços, as advertências sanitárias com imagens. A gente tem, por exemplo,
a prevenção da iniciação no tabagismo através da política tributária, como já falei, aumentando preços dos impostos, a proibição de fumar em ambientes fechados. Então, é um conjunto de medidas que inclui, e aí eu quero destacar aqui, o artigo 5.3, que trata de compromissos dos países de proteger essa política de interferência da indústria do tabaco. Está aqui no conjunto de objetivos estruturais e transversais, o artigo 5.3. A ajudar os fumantes a deixarem de fumar, trabalhar para que os cigarros não tenham aditivos e outras coisas que o tornam atrativos, e aí vai, um conjunto de medidas intersetoriais. De uma maneira geral, essa política ela atua em várias dimensões. Em nível de indivíduo, né, que é para a pessoa que receber informações, né, ser conscientizada sobre os riscos, ter informações sobre como fazer para deixar de fumar, se ele for fumante, ou para não começar a fumar se ele é não fumante, se ele é jovem. Então, as ações educativas, que atuam tanto em nível de indivíduo quanto no coletivo, buscando criar entornos sociais conscientes de que fumar não é a melhor escolha. Né? Então, essa é uma das grandes funções das ações educativas. Mas não adianta só informar. Eu preciso ter um ambiente social, econômico, legislativo coerente com o que se informa, com o que se está estimulando em termos de comportamentos. Por isso, a gente tem aqui, numa outra dimensão, a necessidade de termos políticas públicas, leis, regulamentos e medidas econômicas coerentes com o que se quer mudar em termos de tabagismo. E por último, aqui nessa última camada, eu coloquei aqui em preto a proteção e controle social, a rede de proteção e controle social da interferência da indústria do tabaco, porque a gente vai ver lá na frente como é a interferência da indústria do tabaco, ou seja, a indústria do tabaco também é um problema de saúde pública e que precisa ser enfrentado. Junto com tudo isso, nós temos também a cooperação nacional e internacional para que a gente possa dar conta dessa agenda. Não é uma agenda simples, é uma agenda complexa, na verdade, é uma grande engrenagem que precisa funcionar, de leis, de fazer a lei ser cumprida através da vigilância sanitária, fiscalização do cumprimento, de ações econômicas, educativas, tratamento para deixar de fumar. Aqui no Brasil nós somos um grande produtor de tabaco, nós temos também os pequenos agricultores nas mãos das empresas que precisam, da mesma forma que o fumante precisa de ajuda para deixar de fumar, esses agricultores precisam também de ajuda para deixar de plantar tabaco, de reduzir a sua dependência econômica, e pesquisas. Então é um conjunto de ações que formam uma engrenagem que precisa funcionar. E como botar essa engrenagem para funcionar? Primeiro, a gente tem que entender que o enfrentamento dessa pandemia, ela depende dessa política global, né? Nós estamos dentro de uma política global, coordenada em países e que precisa, dentro dos países, acontecerem nos seus estados, nos seus municípios. É aquela máxima, né? Pensar global e agir local. Isso é muito verdadeiro para essa política nacional de controle do tabaco, que está vinculada a uma política global de enfrentamento da pandemia de tabagismo. E aí, no Brasil, a engrenagem, né, que é o motor, na verdade, o motor dessa engrenagem, que é a Política Nacional de Controle do Tabaco, é formado por várias instituições, várias organizações governamentais e não governamentais, redes de secretarias de saúde nos estados e municípios, com as suas coordenações estaduais e municipais de saúde, articuladas pelo INCA, né? O INCA é a secretaria executiva também dessa comissão interministerial e também articula essa rede de secretarias de estados e municípios com as suas coordenações estaduais e municipais de controle do tabagismo, para dar capilaridade a essas ações em nível nacional. Temos a Anvisa e a Rede de Vigilância Sanitária também atuando na fiscalização das leis que hoje regulam esse mercado no Brasil. Nós temos academia, né, fundações,
gerando conhecimento e ajudando-nos a avaliar a direção dessa política, os resultados dessa política, sociedade civil e várias outras organizações que fazem parte dessa grande rede nacional. Aqui, uma boa parte dessa rede, no encontro que tivemos em 2015, para fazer um balanço de implementação dessa política de 10 anos de Convenção Quadro no Brasil. Então, assim, na verdade, eu queria só trazer aqui o ambiente social promotor de escolhas saudáveis. No caso do tabagismo, tem uma série de leis, né? A proibição da propaganda e promoção de produtos de tabaco, a proibição de fumar em ambientes fechados. Nós temos uma política tributária, a Receita Federal faz parte da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro e vem ajustando os impostos sobre cigarros e gerando aumento nos preços. A lei que proíbe a venda a menores, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ela já proíbe a venda a menores com o objetivo de reduzir o acesso. Proibição dos sabores, aditivos em produtos de tabaco, é uma ação da Anvisa, né, muito específica da Anvisa, é uma medida que foi adotada em 2012. As advertências com fotos nas embalagens, que é uma forma de informar de forma com baixo custo, porque fica a cargo do fabricante, né, colocar as fotos, sobre os riscos do tabagismo para o fumante e, ao mesmo tempo, tirar a atratividade das embalagens. Aqui no centro, embaixo, eu coloquei proibição da exibição das embalagens em pontos de venda e a padronização das embalagens, como uma forma de tirar a atratividade das embalagens, que é hoje muito explorada pelas empresas por conta da proibição da propaganda. Então, para eles, a embalagem ela vira propaganda, então eles exploram bastante isso. E ainda não temos essas medidas no Brasil, mas temos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e nós estamos tentando aprovar essa medida, que é uma medida federal, mas que vai acontecer em nível nacional. Temos as ações educativas, as campanhas do Dia Nacional Mundial Sem Tabaco, que vai acontecer agora em maio, 31 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é em 29 de agosto, e várias outras campanhas e ações educativas, o programa Saber Saúde nas Escolas, que é coordenado pelo INCA, junto com as secretarias, a rede de secretarias estaduais e municipais, com seus programas de controle do tabagismo, o tratamento para deixar de fumar no SUS, que é o artigo 14 da Convenção Quadro, também vem sendo implementado desde 2005, crescendo para aumentar a cobertura, né, considerando que tabagismo é doença, é uma dependência e precisa de tratamento. E temos também, ao lado do artigo 6º, né, da Convenção, que aumento de preços e impostos, o artigo 15º, que busca combater o mercado ilegal de produtos de tabaco. Para esse artigo foi criado um protocolo, que é o protocolo para eliminar o mercado ilegal de tabaco, ao qual o Brasil também aderiu formalmente via Congresso Nacional e que está se preparando para implementar. Então, esses dois artigos, eles andam lado a lado, porque os baixos preços do mercado ilegal ameaçam as conquistas do artigo 6º, que é desestimular o consumo, principalmente entre jovens, entre crianças e adolescentes, a partir do aumento de impostos e preços. Alguns resultados. Nós temos, por exemplo, muito claramente, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, uma queda. Se a gente olhar aqui, né, em 1989, a prevalência de fumantes, que é o principal indicador dessa política, era 34%, em 2019 caiu para 12,8%. Então, a ratificação e a adesão do Brasil à Convenção, ela claramente acelera essa queda. E aqui, nesse intervalo, é importante a gente ressaltar que aqui, por exemplo, entre 2008 e 2019, nós tivemos uma queda de 30%, e aqui aconteceram importantes medidas, como um aumento radical de preços sobre cigarros, a proibição de fumar em recintos coletivos, proibição total, porque hoje não se permite
nem ter mais fumódromos, e a proibição também da propaganda. Foram ações bem fortes que aconteceram nesse período e que certamente contribuíram para moldar as escolhas, né, e certamente para que vão estar refletidas na prevalência de fumantes, que é o indicador mais dessa política, mais importante dessa política. Aqui nós temos outro tipo de pesquisa, né, o Vigitel, do Ministério da Saúde, que é feito anualmente por telefone, e que nos mostra claramente uma queda da prevalência ao longo dos anos, e nos mostra aqui uma situação que está nos preocupando, que é um ligeiro aumento da última prevalência de tabagismo de 2018 em relação aliás, o aumento da prevalência de 2019 em relação a 2018. Então, mas a prevalência ainda é uma prevalência baixa, né, 9,8, e a gente vai aguardar para ver se realmente isso se confirma nas próximas pesquisas. Então, alguns desafios, nós temos, né, a indústria do tabaco obstruindo e retardando a implementação das medidas da Convenção Quadro. A gente levou, por exemplo, 7 anos para aprovar a lei federal que proíbe fumar em ambientes fechados, violando as leis vigentes sobre propaganda e promoção. Nós temos a questão do cigarro ilegal no Brasil também, que é um problema que precisa ser enfrentado. A venda a menores de idade, novos produtos, como narguilé, cigarro eletrônico. Então, aqui só um exemplo, né, de como as embalagens estão cada vez mais bonitas e bem posicionadas nos pontos de venda, depois da proibição da propaganda. O uso das redes sociais, né, para captar crianças, principalmente adolescentes, né, a indústria, é uma ilegalidade essa prática. A inserção do produto, principalmente em lugares onde jovens estão, como festivais e as redes sociais, como já foi mencionado, aqui o caso do Rock in Rio, o caso do Lollapalooza, né, e assim nós temos uma série de respostas também a isso, né? Então é uma coisa assim meio de gato e rato. Essa questão do Rock in Rio, só para exemplificar, o Ministério Público do Rio foi acionado e abriu um processo contra o Rock in Rio, contra a empresa e contra a tabacaria que violou a lei nacional, mostrando que existe, né, uma rede atenta e pronta para atuar. Então, aqui a Anvisa, né, tem canais para denúncias, aqui só um exemplo da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro autuando, inclusive, no Rock in Rio, né, em relação a essa questão da tabacaria. E aqui canais para denúncia, né, porque é uma ação que precisa ser denunciada. A lei é federal, mas as violações acontecem em nível local. Então, é importante que, em nível local, os municípios estejam atentos, né, por suas vigilâncias sanitárias, com os seus órgãos também, como o Ministério Público, Defesa de Consumidor, atentos para esse tipo de violação das leis que existem hoje. A venda muitos varejistas também violam a lei. Isso aqui é um estudo que foi publicado a partir da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, mostrando claramente que no Brasil, jovens de 13 a 17 anos, eles tentaram comprar cigarro nos últimos 30 dias, 72% tentaram, e 80,6% deles tentaram, não foram impedidos de comprar em função da idade, e entre os fumantes dessa idade, que não foram impedidos de comprar cigarros em alguma ocasião, adquiriram cigarros 69%, 70% adquiriram cigarros regularmente em lojas, botequins ou camelôs, mostrando que esta é uma responsabilidade de varejistas que precisa ser cobrada, cumprida, e é importante que, em nível local, isso aconteça para exatamente evitar que os jovens comecem a fumar ou adquiram facilmente o cigarro. Eu já falei aqui da questão do custo, né, do tabaco no Brasil. Eu vou só me focar aqui na sustentabilidade financeira dessa política, em comparação com esse custo.
Hoje, a gente sabe que as empresas têm lucros estratosféricos, a gente tem esse prejuízo de 125 bilhões por ano com as doenças altamente evitáveis do tabagismo. Por isso, nós estamos trabalhando com foco na reforma tributária. E aí eu queria convidar todos, em nível local, em nível do Rio de Janeiro, para que a gente possa participar de um plano de fortalecimento da Política Nacional de Controle do Tabaco, que está acontecendo, está sendo construído, com a meta de reduzir prevalência de tabagismo em 40% até 2030. E dentro desse plano, nós estamos trabalhando junto à Comissão Mista da Reforma Tributária para que a gente possa aplicar aos impostos sobre tabaco o princípio do poluidor-pagador, a gente possa criar um imposto, né, sobre produtos de tabaco que desestimule o consumo, e a gente possa vincular parte dessa arrecadação para a implementação plena da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, inclusive descentralizando recursos para estados e municípios, incluindo ações desde a ampliação do tratamento para deixar de fumar, campanhas educativas, até mesmo a implementação de ações para eliminar o mercado ilegal de produtos de tabaco, que no Rio de Janeiro, certamente, nós temos um problema seríssimo, que é dominado, um mercado dominado pelo crime organizado. E na sua esteira vem também o tráfico de drogas, de armas, a violência e uma série de outras questões de segurança muito grave para o Brasil e para os estados e os municípios. É importante que os estados e municípios também atuem de forma intersetorial, porque esta é uma política intersetorial. Aqui é só um exemplo de uma ação piloto que nós estamos fazendo com o Estado de São Paulo, para que, a partir da coordenação estadual, a gente possa criar uma interação com outras secretarias, né, a Secretaria de Fazenda, com a Assembleia Legislativa, para que também, em nível de Estado, a gente possa propor aumento de imposto, no caso o ICMS, sobre cigarros, e vincular parte dessa arrecadação para as ações locais de controle do tabaco. Só para a gente finalizar, eu queria deixar aqui essa mensagem, né? Essa rede, ela é unida pela indignação, né? Dessa prática de mercado. E essa mensagem da Anísia da Silveira, da famosa Anísia da Silveira, é muito emblemática. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Então, através da união, né, dessa indignação, nós buscamos mudar essa realidade e tornar o Brasil livre de tabaco e livre das doenças tabaco relacionadas e dos elevadíssimos custos que o tabagismo causa para todos nós. É isso, eu queria agradecer a atenção de todos, devolver a tela para o Tiago e me colocar à disposição para um bate-papo sobre isso que a gente falou aqui, sobre outras coisas que também não deu tempo a gente colocar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tânia. Realmente, o desafio com a juventude, os grandes eventos, é uma responsabilidade de todos nós. Muito obrigado pela palestra. E vocês que estão nos assistindo aí de casa podem fazer as suas perguntas diretamente pelo chat da plataforma. Ao final do painel, nossos palestrantes irão se juntar ao debate ao vivo e respondê-las. Antes disso, eu gostaria de convidar a Paula para fazer sua participação. Paula, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas, todo mundo que está aí acompanhando, boa noite Tânia, doutora Renata, Tiago. Bom, a Tânia facilitou minha vida, porque uma boa parte do que eu vou falar com relação ao ambiente, ela já trouxe assim, o cenário, né, de quais são as determinantes que tornam ambientes mais ou menos saudáveis, né? Eu sou da CT Promoção da Saúde, diretora da CT. A CT é uma organização da sociedade civil que faz incidência por políticas públicas de promoção da saúde para que a gente consiga que
que os ambientes onde a gente faz escolhas, eles facilitem as melhores escolhas, né? E o que a gente vê muitas vezes é o oposto disso. E sei que a gente está aqui, né, meio que fechando esse evento de 2 dias, acho que foram 2 dias de debates aí intensos sobre, né, o cuidado, a atenção, né, o paciente com câncer. Acho que é bacana fechar com essa perspectiva de que até para o próprio tratamento, para o desfecho do tratamento, é muito importante que a gente consiga alcançar ambientes mais saudáveis, né, porque o desfecho ele depende muito também dos mesmos fatores de riscos que causam o câncer, e também, quando a gente está na fase aí do tratamento, a gente também precisa estar atento para isso. Então, eu vou falar dos fatores de risco, né, para o câncer e para as outras doenças crônicas, em torno da alimentação saudável. O tabagismo, a Tânia, né, já trouxe o tabagismo, as políticas que são importantes em torno do tabagismo, a questão do consumo do álcool, o sedentarismo. E hoje, né, no âmbito global, as discussões que a gente tem sobre as doenças crônicas não transmissíveis sendo... Claro que agora tudo está atropelado pela pandemia da Covid, né, de alguma maneira. Mas a gente tem a pandemia das doenças crônicas, né, responsável por 70% das mortes no mundo, o câncer sendo uma delas. E a gente tem isso porque isso está ligado diretamente aos nossos estilos de vida atualmente, né? Acho que a Tânia trouxe assim, fantástico trazer esse histórico, né, de que o câncer de pulmão não existia, né, que é basicamente uma doença que foi criada por um mercado, né, dominado por uma indústria que colocou aquele produto no mercado e, por sua vez, criou uma doença. E você, que era praticamente desconhecida, e você tem uma situação similar em relação a outros fatores de risco e quais são os determinantes comerciais desses outros fatores de risco, né? Então, hoje a gente tem no Brasil esse cenário que os casos de obesidade, diabetes, né, e os casos de obesidade também como fator de risco para o câncer, eles estão crescendo em proporções assim geométricas, né? A qualidade da alimentação ela está piorando não só no Brasil como no mundo. Você tem uma questão de acesso que num país com os índices de o nível de desigualdade do Brasil, ele é muito problemático, né? Porque o que tem, só para começar falando mais da alimentação, uma alimentação saudável, né, assim, sendo muito sintética em relação a isso, ela não é um caso de especialista. Alimentação saudável significa você comer comida de verdade. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é um documento de referência maravilhoso, que é para qualquer um, né, não é uma coisa para especialista. Comer está relacionado, né, à comensalidade, ao comer junto, ao cozinhar. E, basicamente, a indicação é você precisa ter uma dieta variada, baseada em ingredientes in natura, alimentos frescos, né, a maior quantidade de alimentos frescos possível, e você deve evitar os ultraprocessados, né? Então, vamos pegar agora esse gancho dos ultraprocessados. Os ultraprocessados, vou falar uma frase aqui ousada, mas que daqui a 30 anos a gente vai olhar para ela e vai achá-la óbvia, da mesma forma como a gente olha para algumas coisas relacionadas ao cigarro e não acredita que alguém fumava dentro de um avião, né? Então, os ultraprocessados é uma categoria de produtos assim, supérflua. A evidência científica é cada vez mais robusta, que quanto maior o percentual de ultraprocessados consumido por uma população, pior são os indicadores de saúde daquela população. Você precisa, né, então você precisa ter uma dieta variada, baseada em alimentos frescos. E o que a gente pode fazer em termos de política pública, de políticas públicas para garantir uma alimentação saudável, né? A gente pode, exatamente o que a gente faz, né, e continua fazendo, os desafios não terminaram na relação com o controle do tabagismo. A gente precisa de ter política em relação à restrição do marketing, né, principalmente o marketing infantil. Se você observar, né, os piores produtos são os que estão bombardeando as nossas crianças com alimentos não saudáveis, não recomendados, não adequados para crianças. Se você vai no supermercado, aqueles piores produtos que estão abaixo da altura do olho da criança são os que elas não devem consumir, ou os piores, né, iogurtes cheios de açúcar e aditivos e corantes, etc., são aqueles que têm estampado na sua frente o personagem infantil favorito das crianças. Quer dizer, a gente
tem toda uma concorrência desleal, né, e os pais tendo a responsabilidade de dizerem não, né, enquanto você tem um ambiente completamente contrário a isso. Outra questão importantíssima é o ambiente escolar, né, a gente deve garantir que o ambiente escolar seja um ambiente que forneça uma alimentação adequada para as crianças, né, eu acho que o Brasil, nisso, foi um modelo, ainda é um modelo em algum grau, embora esteja acontecendo o desmonte dessas políticas, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar é muito importante, mas o ambiente escolar ele tem que ser protegido do marketing, né, desses produtos ultraprocessados. A rotulagem frontal de advertência, que é o nosso direito básico à informação, né? A gente precisa que os rótulos tragam com clareza, exatamente na mesma linha que o cigarro fez, trazer uma rotulagem frontal de advertência, demonstrando aqueles nutrientes críticos que estão nos índices acima do definido pela Organização Pan-Americana de Saúde como níveis críticos que a gente não deve consumir, né? Então, tem uma série de produtos que estão no mercado que eles têm excesso de açúcar, sódio, gorduras, né? Todos os tipos de gordura. E essa combinação desses produtos, mais todos os aditivos e etc. e tal, que fazem com que eles tenham, assim, implicações na saúde, né? Outra questão fundamental, que aí é um dos pontos chaves, né, é a questão da tributação, né? Porque a tributação ela é um elemento muito importante no acesso, e a gente vive hoje uma situação em que muitos desses produtos que não são recomendados, eles são artificialmente baratos, né? Por que artificialmente baratos? Porque toda a cadeia produtiva, né, você tem uma matriz alimentar naquele produto de alimento, né, uma base do alimento ali muito pequena, e você tem uma série de aditivos, etc., ainda com aquele marketing estampado, com alegações nutricionais que, na maioria das vezes, são falsas, né? Aquelas alegações que contém sódio, contém aquilo outro, sem olhar para o todo do alimento. Então, você tem uma situação em que é mais barato você consumir um pacote de biscoito recheado do que você consumir uma fruta fresca, né? E você tem mais facilidade de acesso a esses produtos, ou uma bebida açucarada, ou outros, ou bebida artificialmente adoçada também, do que você tem acesso a produtos mais, né, que são mais saudáveis. E essa questão dos preços artificiais, a gente ainda tem situações de distorções no Brasil gravíssimas, que é o caso de a gente subsidiar a produção de refrigerante através da Zona Franca de Manaus. Então, a gente está falando aqui na casa de aproximadamente 2 a 3 bilhões por ano, com decretos, né, que vão e vêm em relação a você tentar eliminar esses subsídios e não conseguir, porque o lobby é fortíssimo em relação a isso, é claro, isso é um nicho de mercado muito importante para esse setor econômico. A gente sabe que poder econômico ele sempre se traduz em poder político, né, na força do lobby dessas empresas, para evitar que esse conjunto de políticas que podem criar um ambiente mais saudável, ele não aconteça, né? Então, a gente tem essas 4 políticas, só recapitulando, né? Restrição do marketing, e aí essas 4 políticas, elas servem para tabaco, para álcool e para os alimentos, para essa categoria de alimentos ultraprocessados, né? A restrição do marketing, a questão do ambientes institucionais, no caso aí da alimentação ambiente escolar, e a gente poderia aqui falar de outros ambientes institucionais também, a rotulagem frontal, né? Ou seja, a informação clara sobre o produto que está sendo colocado no mercado, e a questão da tributação, né? Para você, inclusive, reduzir ou tentar minimizar as externalidades que esse produto acarreta no mercado, né? Se você for pensar no caso específico dos refrigerantes ou das bebidas adoçadas, quando eu falo de bebidas adoçadas, aquele suquinho de caixinha, contém fruta, etc. e tal, e vitaminas, etc. e tal, ele também, né, muitos deles eles não são sucos integrais e são também a categoria de industrializados. A gente acha que está fazendo uma substituição saudável e, na verdade, não é uma substituição saudável, né? Então, esse conjunto de políticas ele é fundamental para a gente conseguir criar um ambiente em que a gente promova uma alimentação de qualidade, né? Aí você tem
nesse sentido, diferentemente do tabagismo, você tem, né, porque a gente não está falando assim, não coma, né, diferentemente a gente fala não fume, a gente só está falando não coma uma categoria de produtos ou evite essa categoria de produtos, e você tem que substituir ela e ter acesso a uma alimentação mais saudável, né, alimentos frescos, e para isso você precisa também de uma série de políticas públicas que são relativas, né, a assistência técnica, a questão do crédito, né? Como é que é a vida assim, do elo mais fraco da cadeia produtiva, que é o agricultor. Ele produz a coisa mais essencial para nos manter vivos, né? Para além do ar e da água, o alimento ele é muito, enfim, ele é essencial na nossa vida, e a gente tem um sistema alimentar hegemônico que tem graves distorções e que ele facilita o acesso do que não é bom, ele acaba dificultando o acesso daquilo que nos faz bem, né? Então, esse poder do lobby desses agentes econômicos, enfim, ele é muito predominante na nossa sociedade hoje. Então, eu acho que para além da gente olhar para o comportamento individual das pessoas, o que cada um pode fazer enquanto escolha individual, a gente precisa sempre estar muito atento para quais são os determinantes, como cada indivíduo pode contribuir com essas políticas públicas promotoras de saúde, né? E como é que a gente consegue fazer frente a essas estratégias de marketing do mercado que estão empapuçando a gente de coisas que estão nos adoecendo. E aí, né, para caminhar aqui para o fechamento, não somos só nós que estamos adoecendo, né? Todos esses sistemas eles estão interligados. A gente está vivendo numa situação hoje em que a gente consome 1,6 do nosso planeta. A gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma crise de colapso da biodiversidade, a crise das mudanças climáticas, além da crise das doenças crônicas não transmissíveis, da Covid, ou seja, a gente tem um conjunto de crises e todas elas estão ligadas a um modelo de desenvolvimento que não observa os limites, né, os limites do nosso planeta, que, enfim, tem uma série de substâncias aí desses produtos que são causadoras de câncer, e eu gosto até de fazer uma analogia, né, que a gente está vendo um crescimento tão sem limites do poder de algumas corporações, né, dessas grandes corporações que dominam o mercado. A gente entra no supermercado, acha que a gente tem muita escolha, a gente não tem escolha. 90% dos produtos daquele supermercado são dominados por 10 empresas. Então, é uma falsa sensação de escolha que a gente tem pelaquela diversidade, né, de estratégias ali. E essa concentração de poder na mão de poucos, eu comparo ela como células que crescem de forma desordenada, né? Então, da mesma forma que a gente está causando... enfim, a gente tem vários fatores de risco aí na sociedade que estão, né, que aumentam o número de casos de câncer. A gente também tem essas corporações que estão destruindo o planeta e a nossa saúde, que eu entendo elas como os câncer do nosso planeta, né? A gente precisa, para além da nossa ação como indivíduo na sociedade, eu acho que a gente precisa também se olhar, se perceber como agente de mudança. Cada um de nós, onde a gente está, a gente pode ser um agente de mudança para ter essa compreensão do todo e pensar quais são as políticas que a gente consegue apoiar no nosso dia a dia para que a gente torne os ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis e que a gente possa, né, ter perspectivas melhores de sustentabilidade do nosso planeta. Vou parar por aqui, que eu acho que o tempo já acabou. Obrigada. E vou convidar aí para conhecer aí o trabalho, seja da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, seja da CT, e também tem Evidências, Tributo Saudável, tem bastante informação, e a gente gostaria de convidar todo mundo que queira fazer parte dessa rede. Obrigado, Paula. A nossa equipe da moderação do chat já enviou os links que a Paula comentou, o site da CT, a página da Aliança Saudável também, pela alimentação saudável, e a evidências.tributosaudável.org.br. De olho aí, que a nossa equipe está mandando todos os links para a gente ficar ligado. Obrigado. Eu que agradeço, Paula. Vou fazer umas perguntas.
que chegou aqui para o nosso público, direcionadas para cada uma de vocês. E a gente faz um apanhado do nosso painel, assim, nas próprias perguntas, né? A gente tem uns 10 minutinhos aí para conversar e vamos para o que interessa. Para a doutora Renata, que começa com a Fernanda, a Maria Judite, elas fizeram algumas perguntas com esses temas aqui. Ela falou: tenho 31 anos, sou portadora de talassemia, não tive relações sexuais, posso tomar a vacina para o HPV? Outro assunto que apareceu aqui, para a doutora Renata. A saúde tem pensado muitas ações na escola para aumentar a efetividade da vacinação. Isso tem dado certo, na sua opinião? Aí o tema ainda continua. A obrigatoriedade de apresentar a caderneta de vacinação no ato da matrícula melhorou muito a vacinação no país. Você acha que a HPV deveria ser obrigatória nesse momento? Por favor, doutora. Boa noite, pessoal. A primeira pergunta, para não esquecer, você me lembra qualquer coisa, hein, Tiago? A primeira pergunta da vacina da menina com talassemia, eu acho que ela deve tomar sim. Principalmente porque ela ainda não teve relação, melhor ainda que ela não teve contato com o vírus. É lógico que quanto mais nova a gente toma, mais benefício. Mas, assim, tem estudos mostrando que até 45 anos pode. Né? Agora, só saber que com acima de 15 anos, ela tem que tomar 3 doses, então, já 2 não são suficientes. Tá? E aí ela tem que também buscar uma clínica particular, no caso que o SUS não cobre. E a segunda pergunta você podia repetir. Nossa. É sobre a escola. Isso, que a saúde e a educação, as esferas de governo, têm pensado ações de vacinação na escola. Na sua opinião, isso tem dado certo? Sim, sim. Como a menina falou, eu não sei se eles estão pedindo a carteira de vacinação para matricular, mas é uma estratégia que acontece no mundo inteiro. Por isso que a cobertura é alta no mundo. E o câncer de colo tem acabado. Assim, na Austrália está previsto para se acabar o câncer de colo em 2028, porque já vacinam desde 2006. Então, assim, país inteiro, a cobertura altíssima por causa dessa chamada nas escolas. Então, de repente, é uma estratégia que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Porque o que acontece é que a gente até tem uma cobertura alta na primeira dose, eu falei na aula, mas a segunda dose que é o mais difícil, né? Sim, doutora, com a pandemia, aí na sua região, em Itaperuna, mais ou menos, a vacinação foi comprometida? Você acha que a gente tem como resgatar esse prejuízo? No Brasil inteiro foi, porque, assim, os lugares ficaram fechados e agora, então, eles estão sendo comprometidos só com a vacinação para o Covid. Então, muita gente não tá levando as crianças para vacinar para o HPV porque está tudo lotado de gente vacinando do Covid. Então, a gente vai ter que retomar isso. Logo assim, também volte um pouco das aulas, né, presenciais. Né? Mais um desafio para a nossa agenda, para a erradicação do câncer do colo do útero. Eu acho muito importante. Obrigado, doutora. Muito. Agora, vou direcionar algumas perguntas aqui para a doutora Tânia. Doutora, a gente queria que você falasse um pouco sobre o vape e o cigarro eletrônico nos jovens, visto que isso está muito na moda, está vendendo em sites da internet, as pessoas estão acessando bastante esse novo artifício, e eu queria saber se vocês, se a CONIC, né, e o pessoal do INCA estão pensando ações também, né, para atuar nesse assunto dos vapes e cigarros eletrônicos. A outra pergunta é sobre a carona que o tabaco teve no empoderamento feminino, né? Do tipo, as mulheres mais empoderadas começaram a fumar. O Observatório de Oncologia publicou tá para publicar um estudo mostrando que a mortalidade por câncer de pulmão em mulheres, ela aumenta numa curva muito ascendente. Então, eu queria que você comentasse isso conosco sobre o tabaco, né, pegando carona no empoderamento feminino e a atuação com os vapes e cigarros eletrônicos. Obrigada, Tiago, pela pergunta, pelas perguntas, são bastante pertinentes. Hoje a gente vê o crescimento, né, muito acentuado
no mundo inteiro, né, do fumo de cigarros eletrônicos. Para quem não conhece, nós temos duas grandes variedades de cigarros eletrônicos, né? Um cigarro que ele aquece um líquido, né? Ele é uma bateria, ele não queima igual o cigarro comum. Tem vários formatos. O cigarro eletrônico tradicional, ele aquece um líquido contendo nicotina e vários aditivos que dão sabores. Aí você tem as variedades que são sistemas fechados. Alguns imitam cigarrinhos, outros imitam caneta. Tem um que imita pendrive. Esse tipo de cigarro eletrônico, ele também tem duas variedades, além dos formatos, que é aquele fechado, né, que já vem com os cartuchinhos fechados, e aqueles que são sistemas abertos, onde o próprio consumidor ele pode colocar o que quiser, a quantidade de nicotina que quiser. Então, vamos dizer assim, uma variedade enorme de novas formas de consumir nicotina. Fora esse tipo, né, que funciona a bateria e aquece um líquido, a gente tem também o cigarro de tabaco aquecido, que essas grandes empresas, elas entram nesse mercado, as grandes empresas que vendem cigarros, elas entram nesse mercado com uma alternativa a esse tipo de cigarro eletrônico que aquece o líquido, cigarro de tabaco aquecido, que funciona a bateria, não tem combustão, ou se tem é muito pouco, e libera a nicotina por aquecimento do tabaco sólido. Então, são duas grandes vertentes, né, de uma nova versão, né, de liberação de nicotina. Há um investimento muito grande das empresas nesse novo mercado, com o discurso de que são produtos que ajudam a deixar de fumar, ou que reduz o dano do fumante, ou seja, ele tem menos toxicidade. Então, na medida que a ciência venha com estudos sobre esse assunto, não se pode dizer que os produtos eles causem menos danos, né? Embora ele não tenha combustão, o nível de catrão e monóxido de carbono seja bem menor do que no cigarro convencional, esse tipo de produto já se sabe que causa danos ao sistema cardiovascular, que tem substâncias cancerígenas, que causa problemas pulmonares, e surgiu uma nova modalidade de doença que ninguém conhecia, chamada EVALE, que é uma lesão pulmonar aguda, isso é do inglês, é uma lesão pulmonar aguda causada por cigarro eletrônico, que nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos houve uma epidemia de consumo desses novos produtos entre jovens, a doença, ela parece assim, ela causa um dano agudo no pulmão, muitos jovens indo para a UTI e morrendo, inclusive, em função do uso desse tipo de cigarro eletrônico, principalmente esse aberto, onde se colocam coisas dentro. Alguns estudos sugerem que foi devido ao uso de um óleo à base de vitamina E que causou essa lesão, mas nada está esclarecido. O fato é que qualquer produto que você coloque no pulmão, que você inale, você está causando lesão, né? Então, assim, o que hoje é importante a mensagem que a gente precisa passar, a gente pode passar dias sem comer, dias sem beber, mas não pode minutos sem respirar. Então, o pulmão não deve ser rota de nenhum tipo de lixo, né? E a gente está falando de substâncias tóxicas, cancerígenas, que causam lesões agudas, lesões crônicas, e dá para aceitar que o pulmão seja rota de qualquer coisa desse tipo. Então, assim, hoje a Anvisa proíbe, né? Ela tem uma regulação que é praticamente uma proibição da comercialização desse produto. Ela não proíbe o consumo, mas ela proíbe a comercialização. Infelizmente, no Brasil, nós temos hoje uma invasão ilegal, né, venda ilegal desse tipo de produto, e a Anvisa também sofre pressão, somente das grandes empresas que querem introduzir no mercado o cigarro de tabaco aquecido. Então, assim, é uma nova modalidade, o alvo não é o fumante, não, nós queremos que o fumante pare de fumar o cigarro porque faz mal, tem empresa dizendo que até não vai vender mais cigarro, vai vender cigarro de tabaco aquecido. Mas, na verdade, eles não estão preocupados com o fumante, eles querem o jovem. Se você olhar em outros países onde esse mercado assim cresceu,
eles lançam até lojas, né, como aquelas lojas da Apple, a loja de uma marca, que eu não vou falar aqui, da principal marca de cigarro, tabaco aquecido, específica, sendo uma loja high-tech. Para que isso? Não é o fumante que está tentando deixar de fumar. Para o jovem que ainda começou a fumar e que vai ser seduzido pela lógica de high-tech, né, a coisa fashion, o novo consumo, tem até concurso de vapors, né, de quem faz mais vapor, né, então, assim, é uma situação que coloca em ameaça, sob ameaça, as conquistas da política nacional do tabaco, não só no Brasil, como em outros países. Em relação às mulheres, de fato, elas foram, vamos dizer assim, abduzidas para o consumo de cigarros. Tem uma história bastante interessante, se eu não me engano, foi na década de 30, né, na época das sufragetes, né, que havia todo aquele movimento das mulheres pelo voto, e um marqueteiro da época, né, que inclusive era sobrinho do Freud, ele inicia um movimento, né, onde mulheres foram para as ruas em Nova York, né, para fazer uma defesa, né, da causa do voto feminino, e aí ele aproveita esse momento e coloca várias meninas lá, bonitas, bem vestidas, com as meias de liga e com um cigarro naquela meia de liga, com vestido longo, e todas ao mesmo tempo, em um determinado momento, elas da parada, né, que é a grande parada em favor do voto feminino, elas levantam a saia, mostra o maço, tira o cigarro e todo mundo fuma ao mesmo tempo. Então, aquilo ali é um boom, né? Da mesma forma que Hollywood, aquilo ali funciona como um boom para que o empoderamento feminino aconteça. Tanto que o cigarro ele passou conhecido como tocha da liberdade. A Paula sabe muito bem que uma das grandes dificuldades que nós tivemos com a política de controle do tabaco foi de adesão do grupo feminista, porque o cigarro ele passa a ser símbolo de liberdade. Então, as pessoas entendiam que, não, eu fumo porque eu sou livre, etc. Então, tivemos que desconstruir essa ideia, né, de liberdade, do cigarro como tocha de liberdade, e hoje a gente tem uma grande parceria com o grupo das feministas e de pessoas que trabalham pela vamos dizer assim, pelas conquistas de gênero, né? Então, assim, isso é um ponto bastante interessante, porque mostra exatamente como o marketing, ele conduz comportamentos, induz crenças, né? E as crenças as nossas crenças é que vão mudar os comportamentos. Eu queria só fazer um ponto. A Paula falou coisas, assim, importantíssimas em relação à alimentação. Né? A gente é induzida por crenças, o marketing tem crenças. Então, não sei se a Paula deve saber, tem aquele produto que vale por fim, né, Paula? Então, é mais ou menos isso. Então, o marketing, infelizmente, ele pode ir para o bem ou para o mal. E aí a gente tem, muitas vezes, o marketing induzindo crenças que vão levar a escolhas não adequadas, que foi o caso da história das mulheres, da entrada das mulheres no tabagismo. E hoje, as mulheres, no Brasil, especialmente, elas estão numa curva ascendente. Obrigado, Tânia. Paula, acho que teve algum problema. Eu vou passar para você a sua pergunta, então, para a gente já fazer o encerramento do nosso painel. Acho que a doutora Tânia teve um problema que ela congelou. Ela estava falando, mas você pode continuar a terminar o gancho para fazer a sua conclusão. Mas também a gente recebeu uma pergunta aqui sobre alimentação de verdade e os agrotóxicos, né? Como que a gente consegue se alimentar de verdade num país onde muitos agrotóxicos, se não são permitidos no mundo, eles fiquem... Como que a gente consome alimentos saudáveis se os agrotóxicos são muito liberados aqui no Brasil? Boa, né? A gente tem que lembrar que os alimentos ultraprocessados, eles são feitos também com base, por exemplo, a maior parte deles são feitos com base, por exemplo, produtos de trigo, de soja, que tem agrotóxicos seríssimos, né, como glifosato e entre outros. Ou seja, os ultraprocessados também têm agrotóxicos. Então, a gente não por causa disso que a gente deve deixar de comer alimentos in natura. O que a gente tem que fazer é fomentar políticas,
né, de apoio à produção de base agroecológica, de base orgânica, a gente diminuir assim, essa relação direta. Tem várias comunidades comunidade de sustento agricultura, você pode ir nas feiras orgânicas, você pode comprar direto, né, dos produtores menores, procurar na sua cidade onde eles têm. Existem alguns mapeamentos feitos pelo Greenpeace, feito pelo IDEC, tem lá a lista onde você encontra. Mas em termos macro, né, de Brasil, eu acho que a gente tem que continuar fazendo incidência para você ter um programa. Existe o programa, né, uma proposta do Programa Nacional de redução dos agrotóxicos. Ninguém está falando de uma eliminação da noite para o dia, mas você pode sim ter políticas públicas para a gente ter uma agricultura mais sustentável, né? Mas a gente não deve deixar de comer alimentos frescos por medo que ele tenha agrotóxico, achando que comer os industrializados você vai resolver esse problema, que não vai, tá? Porque no industrializado ele tem também, né? Eu sei que o tempo aí é curto. E aí, sei lá, concluindo a fala da Tânia, essa coisa de usar, né, as pautas mais progressistas para vender produtos, para pegar carona no marketing, ela foi muito bem utilizada pela indústria do tabaco e também pela indústria do álcool, se a gente pensar nas estratégias, né, voltadas principalmente para o público feminino. A mulher bebe também, se você olhar para as campanhas de cerveja, tem várias explorando esse aspecto, né, do público feminino. E você pode olhar também, fazer analogias com os alimentos, por exemplo, com as bebidas adoçadas, focando, né, em grupos LGBT, enfim, focando numa série de grupos assim, né, para trazer uma aura mais progressista, né, com produtos problemáticos. Obrigado, Paula. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso painel até agora. Eu queria lembrar que agora a gente tem o nosso TJCC Talks, de felicidade baseada em evidências, e eu convido a todos a assistir esse momento. Muito obrigado aos nossos palestrantes, obrigado, doutora Renata, obrigado, Paula, e continue conosco no Fórum Todos Juntos contra o Câncer, Rio de Janeiro.